Vamos falar neste tema, neste vídeo, neste exemplar, de coisas que às vezes você já ouviu falar, já tem até talvez passado por este dilema, mas infelizmente nunca pensou que isso poderia ocorrer com a nossa vida humana, com o nosso dia a dia. Você por acaso já deve ter ouvido falar a respeito de um código-fonte comprometido. Este código-fonte comprometido, ele atazana, ele arrasa com o sistema normal dos arquivos que existe dentro de determinada circunstância, dentro de determinados programas. No mundo da tecnologia, isso significa que alguém teve acesso a um sistema e alterou o seu funcionamento por dentro, lá na raiz, lá por dentro da máquina, né? Por dentro da situação que a gente chama mais na teoria do que na prática. O código, ele é algo que define tudo o que o sistema faz. É um código que existe. Tudo tem código, cor tem código, né? Enfim, tudo tem código. E este código acaba sendo exposto, e quando ele é exposto, ele fica corrompido. Talvez até corrompido de tal forma que vai cair em mãos erradas. E o desastre é feito com grande maestria. Mas, e se eu te dissesse, se eu lhe informasse que nós também, seres humanos, temos um código-fonte, você acreditaria? Pois é, nós temos. Nós temos este código-fonte, e este código-fonte ele foi fornecido única e exclusivamente por Deus. Deus nos criou e cada um de nós temos um código. Nós somos feitura dele. Ele que nos moldou, ele que nos fez. Vamos lembrar do primeiro homem, Adão, que foi feito do pó, do barro. E aquele Adão, ele tinha com certeza, né? E nós temos também o DNA, né? O DNA de Deus. Ele tem ali as digitais de Deus, porque Deus o fez ou moldou com as suas próprias mãos. E dentro deste propósito, nós podemos ler e entender que nós somos criados por Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, para boas obras, para boas obras. Pode verificar lá no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 10. E nós somos programados por Ele, para a verdade, para a vida, para a comunhão com Cristo. Nós somos programados por Ele para isto. Mas pode ter acontecido de que as nossas vidas possa ter, sido invadida por um hacker. Lembra quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, cometeram o pecado ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido? Uns falam que é maçã, mas que ninguém sabe qual é o fruto, tá? A palavra de Deus, ela não cita qual é o fruto. Deus apenas destinou uma árvore e falou, do fruto desta árvore vocês não comam. Então, ninguém sabe que fruto que era, ok? Agora, quando eles desobedeceram, eles ficaram privados, se tornaram hackeados. E quem foi que fez isso aí? Foi a astúcia do inimigo. Todas as tardes Deus passava na virada do dia e conversava com Adão, com Eva, como é que vão vocês? Está tudo bem? Tudo certinho? Um prazer tê-los vocês aqui, desfrute do bom e do melhor. Olha, não comam do fruto proibido. A partir do dia que eles comeram, eles sentiram vergonha, se sentiram nus, viram uns aos outros e aí já entenderam que haviam perdido a graça de Deus. Mas Deus não perdeu a graça deles. Deus providenciou para que o seu Filho Jesus viesse e corrigisse, este
vamos dizer assim, esse desacerto que o hacker fez, tirando a intimidade de Adão, Eva com Deus. De Adão e Eva com Deus. O inimigo, ele tenta corromper esse código do qual Deus nos concedeu. Ele tenta fazer das seguintes formas: trazendo-nos e fazendo-nos mentirosos, trazendo os traumas, escolhas erradas, pecados escondidos e tantas outras coisas mais que influenciam e deixam a gente capengamente. E depois que ele faz todas essas bravuras, ele dá no pé e nos larga sozinho, falando a língua. Aí, aqueles que têm coragem, recorrem a Deus, pede perdão e solicita para que alguém venha corrigir, para que alguém venha tentar tirar este vírus mortal que nos leva com certeza à destruição. Se nós deixarmos as portas do nosso sistema aberto para o pecado, se nós não nos policiarmos, com certeza, esse hacker espiritual chamado Satanás, ele entra e danifica todo o nosso código, toda a nossa genética com Deus. Ele tenta instantaneamente, insistentemente, né, acessar o nosso coração, acessar os nossos pensamentos, acessar as nossas emoções, o nosso dia a dia, tenta acessar o nosso controle, né? E ele quer alterar aquilo que nós temos por dentro, que é o código-fonte do qual Cristo implantou. Mas eu quero te deixar aqui uma excelente notícia, uma boa notícia. Jesus, conforme eu disse, logo no comecinho, quando eu falava de Adão, né, Eva e Deus providenciou a vinda de Jesus. E Jesus, ele está aí às portas para restaurar, ele veio para restaurar o nosso código-fonte espiritual. Ele veio reescrever a nossa história, linha por linha. Mas de que jeito? Com muito amor, perdão e verdade, nos curando. Nós que estávamos caídos, ele veio para nos dar suporte, para nos dar apoio, para nos levantar. Ele veio para nos restaurar. E a palavra de Deus, ela diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que eu estou dizendo aqui, ele precisa de entendimento. Eu estou dizendo de uma vida pecaminosa e uma vida não pecaminosa. Eu estou ilustrando, né, este código-fonte. Eu estou ilustrando esta situação do hacker que vem para danificar, para jogar um vírus dentro do nosso sistema espiritual, para que você possa entender que se nós não estivermos corrompidos, nós vamos servir a Deus. Mas se nós estivermos corrompidos, com certeza, nós vamos procurar outros subterfúgios para que nós deixamos Deus em segundo plano. Mas o plano de Deus é esse: amá-lo, a Deus, sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, está escrito, olha, para qualquer um ler, não é segredo, não está escondido, basta apenas nós termos vontade de ir lá e procurar, né, Romanos 12, 2, e ler: transformai-vos, não vos conformeis com este mundo. Este mundo, segundo a palavra, jaz na mão do maligno, mas nós precisamos fazer a diferença, nós somos sal da terra. O tempero depende de nós. Se salgar demais, fica ruim para comer. E se ficar sem tempero, aí danou tudo, aí fica insonso. Então tem que ser na medida, entendeu? Então fuja, gente, fuja da aparência do mal. Deixe o Espírito Santo escanear nós por dentro, escanear o nosso coração. Nós precisamos urgentemente de um escaneamento espiritual de Jesus, do Espírito Santo, para saber se nós somos atingidos, se o nosso código-fonte espiritual foi atingido.
foi danificado. Deixe ele remover o que não foi, o que Deus que colocou. Permita que o Criador atualize o nosso sistema com graça, com paz e também com a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna através da salvação ou sem salvação. Ah, mas eu não vou ser salvo, para que eu vou me preocupar com a vida eterna? Pois você vai ter uma vida eterna. Ah, mas eu vou ser salvo, então você também terá a vida eterna. Nós teremos uma vida eterna, com sofrimento ou sem sofrimento. Nós somos criados para não viver corrompido. Nós somos criados para não ser atingido. Essa é a vontade de Deus. Ele não tem prazer na alma que se perde. Nós somos criados para não ser corrompido pelo hacker, para não sermos corrompido no nosso código-fonte espiritual. Nós somos criados para viver restaurado, íntegro em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele nos leva ao Pai. Se esta mensagem, ela falou com você, ela te despertou em alguma coisa, né? Que você possa curtir, que você possa meditar, analisar, leia novamente, assista outra vez, se for preciso, quantas vezes for, curta, compartilhe com quem precisa de ouvir também e se inscreva no canal, nos ajude, porque se você se inscrever no canal, o algoritmo, ele vai fazer com que esta mensagem chegue para mais pessoas, que mais e mais este vídeo seja divulgado, seja levado à disposição de quem quiser assistir. Então é muito bom, é muito importante que você faça esses detalhes, compartilhe, curta, se inscreva no canal e com certeza aqui no canal Falando de Jesus, todas as vezes que nós viermos trazer aqui um assunto em pauta, nós estaremos falando de Jesus. É claro, se Deus permitir, né? Sempre que termos aí uma oportunidade, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra que transforma, que restaura corações, que renova vidas, que lhe dê uma nova oportunidade para que você possa chegar a Cristo e falar: Cristo, eu estou aqui. Jesus, me perdoa, eu errei. Restaura o meu sistema, restaura o meu código-fonte e com certeza Cristo, com toda alegria, vai te abraçar, vai se envolver e você vai ficar protegido do hacker espiritual chamado Lúcifer. Com certeza, tá bom? Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, quando nós estaremos novamente trazendo mais um vídeo para a edificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você. Um excelente dia de muita paz e de muita alegria para você e, é claro, também, principalmente para você.